Hoje o nosso tema é santidade. O Festival da Palavra tem, cada noite nós apresentamos um tema. Semana passada é domínio da mente. E hoje nós queremos falar sobre santidade vencendo o pecado. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 14, Deus diz que, eu acho que é esse versículo, deixa eu só verificar. Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E a santidade é fundamental para o nosso é outro versículo, perdi aqui, de qualquer forma. Sem santidade ninguém verá a Deus. E a santidade, na verdade, significa ausência de pecado na sua vida. Tem que haver essa ausência de pecado na vida do cristão, para ele ter essa intimidade com Deus. O pecado, ela é tipo a corrosão entre contatos elétricos, e os contatos, um tempo desse, um motor de uma bomba que eu tenho não estava funcionando, e era sujeira nos contatos, aquela corrosão que fica, aquele branco que então impede que a energia passe. E assim também é o pecado em nossas vidas. Por isso, o Filho de Deus precisa ter uma vida limpa. Porque o Espírito que você recebeu, que eu recebi quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é um Espírito que quer viver uma vida de ausência de pecado. Ele quer estar limpo. Como, por exemplo, eu contei a história o outro dia, mas eu vou repetir a história que vale a pena. Uma vez eu fui jantar na casa de um amigo, e nós, quando chegamos, nós ouvimos um gatinho, miando. Aí nós fomos ver o que tinha acontecido, e a tampa da fossa, lá da casa, a casa dele é um pouco fora da cidade, e tinha quebrado, um trator tinha passado, tinha quebrado um pedaço da tampa da fossa, e o gatinho ali, caminhando, escorregou e caiu na fossa, e estava agarrado assim na beira da fossa, todo melado, com aquela meleca de fossa. A fossa estava cheia, e o gatinho ali, aquele cheio daquilo que desce no vaso sanitário, você sabe o que é, rodando a sua cabeça, aquele fedor, e o gatinho ali tremendo. Nós tiramos o gatinho, resgatamos o gatinho lá do lamaçal, da fossa, e demos um banho nele, mas a noite inteira, até terminarmos o jantar, quando saímos, o gatinho, ainda lá dentro da casa, que era o gatinho de estimação da família, estava se limpando, estava se lambendo ali, querendo tirar aquele sujo. Por quê? Porque o gato, por natureza, é um animal limpo. Ele não gosta de lama, ele não gosta de fedor, ele não gosta de se melar nas coisas sujas. Agora, já pensou se um porco estivesse passeando ali por perto daquela fossa? Ele não tinha escapulido não, ele tinha mergulhado, era de cabeça. Bicho, ele achava que tinha caído no paraíso porquenho, né? E ele, por quê? Porque o porco é porco, ele gosta de lama, gosta de sujeira. Quanto mais fedido, melhor para ele. Eu tinha um cachorro que eu acho que era meio porco. Ele latia, mas eu acho que lá no fundo ele era porco, porque todo dia ele procurava alguma meleca, alguma meladeira, ou um cocô, algum lugar, e ele se esfregava todinho, só vivia fedido. A Bíblia diz que quando você recebeu esse Espírito Santo, a partir dali, há uma vontade de você não pecar, você quer estar limpo, você se sente imundo. Quando você peca, você se sente enojado, você se sente mal na presença do pecado. Por quê? Porque o Espírito de Deus é um Espírito de santidade, e Deus diz: sejam santos como eu sou santo. E lá dentro do nosso interior há essa vontade de nós vivermos vidas perfeitas, com a ausência de pecado, livre do pecado. Você diz: mas pastor, eu acho que nós nunca vamos conseguir. Bem, se você não tentar conseguir, certamente você não vai conseguir. Uma vez, eu dando uma aula numa turma de alunos universitários,
eu perguntei, você acha que alguém pode viver uma vida sem pecado? E todos eles disseram não. Se você já começa com a base de que você não pode viver uma vida sem pecado, de certeza você não viverá uma vida sem pecado. E eu continuei dizendo assim, me diz uma coisa, será que você consegue ficar 15 segundos sem pecar? E todos eles disseram sim, 15 segundos dá. E você acha que dá para ficar 30 segundos sem pecar? E 1 minuto sem pecar? Você consegue ficar 1 minuto sem pecar? Eu digo, gente, então é possível sim viver uma vida santa, sem pecado. É só estender esse minuto por 60, esse 60 por 24. O nosso alvo é vivermos vida sem pecado. Deus diz que Ele quer que nós vivamos vida sem pecado. E se Ele manda a gente viver vida sem pecado, é porque é possível, sim. Difícil? Também sim. Mas é possível. E hoje à noite nós queremos olhar 10 atitudes e depois 6 comportamentos que ajudarão você a vencer o pecado. Porque às vezes nossas armas, como semana passada nós falamos, às vezes não são das melhores armas. Eu contei a história da minha adolescência, quando com muitas tentações, eu queria me livrar desse pecado, porque eu me sentia mal com aqueles pecados. E eu então comecei a usar aquela tática de dizer, passa diabo, passa diabo, passa diabo. E não funcionava. Eu aprendi depois como é que você espanta o diabo, e não é batendo o pé e dizendo passa. É tipo o garoto, né? O João tinha uma tentação muito grande. Todo dia quando ele ia para o colégio, ele tinha que passar perto de um quintal que tinha um belo cajueiro, né? E você que conhece o caju, sabe que quando você come um caju, onde bater aquele suco do caju, ela vai fazer uma nódoa, vai fazer uma mancha que não sai mais. E ele só vivia, a farda do colégio dele, uma farda branca, era todo cheio de manchas. E a mãe dele cansava de tentar tirar aquelas manchas e não saíam. A farda dele sempre suja e feia. E a mãe lavava e finalmente a mãe disse, João, você tem que vencer essa tentação. Você não pode subir no cajueiro, você não pode comer caju quando você vai para o colégio. Deixa para outra hora, mas quando você estiver com farda, não suba no cajueiro. Mas diz, mãe, é um negócio que me chama. Ela disse, então, olha, quando você estiver perto daquele cajueiro e tiver aquela sensação, aquele puxar, que te chama para o cajueiro, você diz assim, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Você entendeu, filho? Fala aí. Ele, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Aí, ela deu para ele a nova farda dele, toda branquinha, toda limpa, toda bonita, toda passadinha, e ele foi todo bonitinho para o colégio final. E ela pensando, poxa, hoje ele vai voltar todo bonitinho, sem as manchas, sem as nódoas do caju. Que nada, ele voltou naquele dia pior do que todos os outros dias. A farda veio quase toda preta. E ela disse, meu filho, você não se lembrou? O que foi isso? Não, você não se lembrou o que eu falei, meu filho? Para mandar o diabo passar, né, para trás de mim, atrás de mim. Ele disse, eu falei, mamãe, mas ele me empurrou. É assim, às vezes nós usamos táticas que não funcionam. E hoje nós queremos falar de 10 atitudes e 6 comportamentos que vão ajudar você a viver uma vida santa, uma vida sem pecado. E no final, se eu tiver um tempinho, também eu vou falar mais um 7º. Primeiro, nas atitudes, nós precisamos, como Deus falou para Caim em Gênesis capítulo 4, verso 7, saiba que o diabo quer te dominar. Diga comigo aí, em casa. Saiba que o diabo quer te dominar. Saiba que o diabo
quer te dominar. Ele quer te dominar. E Satanás sabe que o poder que ele tem em suas mãos é fazer você pecar. Foi assim que ele destruiu a humanidade. Foi assim que ele nos trouxe essa condição pecaminosa, que tem tantos males no mundo, como o coronavírus, inclusive. Tudo ele conseguiu porque ele conseguiu fazer a humanidade, o primeiro homem, a primeira mulher, pecarem. Saiba que o diabo quer te dominar. Satanás não quer que você viva uma vida de liberdade. Satanás quer te encarcerar. Ele quer te escravizar. Satanás quer que você peque porque essa é a sua arma para escravizar você. Número 2, segunda atitude. Você precisa saber que Deus revela as coisas. Deus vai revelar esses seus pecados. Você tem que ter muito cuidado. De manhã nós estamos estudando no nosso seminário a vida de Moisés. E uma das coisas que nós vamos falar no próximo domingo é que Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou fazer umas coisas muito temíveis, aterrorizantes, porque eu quero que o povo me tema, que eles tenham medo de mim. Não é só reverência, como nós falamos recentemente, não é só reverência e respeito a Deus, mas Deus quer que você trema diante dele, entendendo a sua santidade. E isso, há uma ausência desse tremor na vida de muitos evangélicos hoje. Nós pintamos um Deus todo bondoso, todo misericordioso, mas nós esquecemos da parte da justiça e da vingança do Senhor sobre a impiedade e pecado. E nós precisamos entender, nós precisamos temer a Deus. E ele diz para Moisés, Deus diz para Moisés, porque esse temor vai ajudar o povo a obedecer, vai ajudar. Gente, eu sei que tem pais me ouvindo agora, que você tem filhos que são quase anjos, eles nasceram quase anjos. Eu te parabenizo. Você é uma pessoa sortuda. Na minha família, nós já nascemos, todos nós, com assim, uma leve semelhança aos capetas. Nós já nascemos assim um pouco ruim, né? Um pouco mentiroso, um pouco violento, um pouco... e nós não éramos os piores. Mas nós nascemos com essa tendência ao pecado, de morder, bater, querer para nós, gritar. E, então, olha, eu te digo, na minha casa a disciplina era assim, eu não obedecia os meus pais, porque eu tinha um grande sentimento de amor e carinho. Eu obedecia porque eu tinha medo de apanhar. Não é verdade? Então, na verdade, hoje em dia, a psicologia às vezes tem confundido a cabeça, e os pedagogos têm confundido a cabeça de muitos pais, e muitas nações acham que violência, né, tem passado leis que violência vai gerar violência. Isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Não. A violência pode gerar violência, mas não disciplina. Disciplina, como a Bíblia ensina, né? Com aquela sandália, com aquela vara, com aquilo. Olha, é por isso que nós estamos com crianças sem caráter hoje. A nossa disciplina foi para o espaço. E nossas crianças agora são uma geração sem disciplina. Agora estão reconhecendo. Os sociólogos estão entendendo que nós temos uma geração mais fraca da história. Justamente por essa luta contra a disciplina. Mas Deus não entende dessas leis das nações. Deus entende da verdade. Deus diz que a vara vai tirar a tolice do coração da criança, né? A vara, ela ajuda você a viver uma vida no caminho. Então você tem que ter as duas coisas, não é só varada, né? Não é só, você tem que ter também a recompensa. Mas olha, a vara de vez em quando, eu te digo, eu acho que eu hoje era um assassino ou um bandido, pelo menos um grande corrupto. Se minha mãe e meu pai não tivessem usado a vara, isso salvou a minha vida do jeito que Salomão fala na Bíblia. Isso salvará a vida do seu filho.
E como é que, por que eu estou falando sobre isso? A aula não é sobre disciplina de filhos, mas a aula é sobre Deus, e a Bíblia diz que Deus, Ele vai disciplinar, pode ter certeza. Se você é filho dele, inclusive se você não for disciplinado, é porque você não é filho, você é filho bastardo. Hebreus capítulo 12. Porque Deus vai disciplinar todos os seus filhos. Ele vai usar a vara dele, a mão dele, para disciplinar você. Deus, e uma das coisas que Ele faz, Ele revela. Ele vai revelar isso aí. Quantas e quantas pessoas achavam... Eu tenho um amigo que ele estava em sites indevidos de pornografia, e ele achava que estava tudo resolvido, que ele estava, inclusive, um dia, ele estava preparando um caso com uma outra mulher, e é casado, e ele estava tratando, preparando isso, e tinha resolvido tudinho, tinha escondido tudinho, para a mulher dele nunca poder ver essas coisas, jamais. E adivinha, a mulher foi usar o computador, e na tela, do nada, vem toda a informação. Puf, ela apertou no botão e veio toda a informação. Deus revelou toda a podridão daquele homem. Teve um outro caso, aqui na cidade, alguns anos atrás, que o cara estava com a amante dele, no carro. Tinham ido para um motel, aí vinham no carro, o corujinho que tira aquela foto, bateu foto dele e da mulher, e saiu no jornal. Deus revela os seus pecados. Deus quer que você entenda isso, porque Deus quer que isso seja um desincentivo. Deus revela. Outra atitude que você tem que entender. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz, você precisa se considerar uma criatura nova. Você precisa se considerar uma criatura nova. Você não é mais aquela velha criatura. Alguns anos atrás eu fui visitar um pastor amigo meu em Caraguatatuba, e ele me contou a história. Ele morava bem do lado da casa dele, morava uma pessoa, uma feiticeira, tá? Uma ex-feiticeira. E ela era famosíssima ali no estado de São Paulo. As pessoas vinham de todas as partes de São Paulo, os ricos, os governantes, os políticos vinham para fazer sessões com ela. As pessoas que conheciam ela naquela época disseram que ali do terreiro dela vinham monstros, às vezes vinha fogo, era um negócio assim impressionante. As pessoas temiam aquela mulher de todo jeito, e os políticos vinham para ela fazer serviços contra os seus inimigos. E o que acontece? Ela se converte. Ela aceita Jesus como Senhor e Salvador e largou tudo aquilo ali. E aquilo era uma fonte de muito dinheiro para ela. Ela vivia uma vida muito boa, com aquela renda que ela cobrava dos políticos e das pessoas que vinham fazer as sessões com ela. Mas ela largou tudo aquilo quando aceitou Jesus. Ele disse que um dia ela estava passando necessidades. Um dia ela estava precisando de dinheiro, ela não tinha mais dinheiro, ela estava precisando de dinheiro. E de repente na frente da porta dela para um carro preto. Um político de muito dinheiro saiu da porta, bateu lá na porta dela e perguntou assim: é aqui que mora a fulana, a dona fulana? Ela abriu, atendeu a porta e disse assim: não, aquela morava aqui, ela não mora mais. Veja só, então, Deus quer que nós entendamos que nós somos uma nova criatura. O passado se foi. Deixa o passado, como Jesus disse, enterrar o passado. Deixa os mortos enterrarem os mortos. Você agora é uma nova criatura, você tem que ter isso na sua cabeça. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Você é uma nova criatura. Você não anda mais naqueles caminhos. Você tem que botar isso na cabeça, isso não é mais para você. Quarta coisa. 1 Coríntios capítulo 6, versos 18 a 20, diz: vocês não sabem que vocês são, que você é o templo do Espírito Santo? Gente, Deus escolheu esse seu corpo, essa sua vida, essa sua mente, para habitar, para morar em você. Você é o templo. Assim como o Espírito de Deus vinha e habitava ali no tabernáculo, depois no templo de Salomão, Deus hoje escolheu habitar em você. O Espírito Santo mora em você. Como é que você pode ter uma casa
toda imunda. Você já entrou numa casa toda imunda, fedida, tudo desorganizado, cheio de meladeira, de sujo, de poeira. Assim como você não gosta de estar num ambiente desse, o Espírito Santo também não se agrada, você entristece o Espírito Santo. E o fato é, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo entrou em sua vida, ele entrou para não sair mais. E você, então, o força a essa sujeira, e você pode contar que isso não vai ficar assim não. Vai haver a disciplina do Senhor. Deus quer que você entenda, o Espírito Santo quer um templo limpo. E por isso ele diz que nós precisamos buscar essa santidade. Não é fácil, mas é possível. Número 5. E aqui eu perdi a minha numeração. Eu boto o próximo, vamos ao próximo. Por isso que a minha esposa disse, não bota número, que depois você se atrapalha com os números. Tá? Ela bota só próximo, está aqui o próximo. Tá? Você estará se prejudicando. Né? Agora achei. Na mesma passagem de 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 a 20, ele diz assim, e saiba de uma coisa, você que peca, principalmente os pecados sexuais, você está prejudicando a si mesmo, como também o pecado das drogas, do alcoolismo. Tem certas coisas que esses pecados prejudicam a você mesmo. Você está se destruindo. Isso não é normal. Às vezes as pessoas ficam todas, às vezes as pessoas dizem assim, pastor, o fulano se suicidou. Será que ele foi para o inferno? Não, isso é uma doutrina totalmente errada que veio de uma outra origem. Né? A Bíblia não ensina que quem se suicida vai para o inferno. Mas deixa eu falar o seguinte, porque se isso fosse verdade, teriam milhões e milhões de suicidas, porque tem gente se suicidando todo dia, comendo mais do que deve, engordando, bebendo mais do que deve, só estão se suicidando devagar, a corda está apertando devagarzinho assim no pescoço, a bala está entrando devagarzinho, mas estão se suicidando do mesmo jeito. A Bíblia diz que quando você peca, esse pecado ele prejudica, tem certos pecados que prejudicam você, a sua saúde, o seu psíquico. E você precisa então se livrar do seu pecado para viver essa vida para o qual Deus te chamou. Número 6. Uma sexta atitude, você precisa entender o seguinte, para Deus não existe tempo. De certa forma, vê se você raciocina comigo. Para Deus não existe tempo. Tempo é um conceito que Ele criou para o ser humano, quando criou o ser humano e os planetas. Mas para Deus não existe, Deus é infinito. Né? É por isso que o nome de Deus é Eu Sou, é presente. Deus, o Deus da existência, Ele existe, eu existo. No passado, existo no presente, existe no futuro. Presente, futuro, passado, isso aí é um conceito que Deus deu ao ser humano. Mas Ele sendo Deus infinito não tem esse conceito. Então de certa forma, Jesus está morrendo na cruz, presentemente, está ressuscitando da cruz, presentemente. De certa forma, então, quando você peca, você está colocando mais um prego na mão de Jesus. Você está cuspindo mais uma vez no rosto do seu Salvador. Você está dando uma bofetada, mais uma bofetada. Jesus terá que morrer por esse pecado também. O apóstolo Paulo pergunta, já que nós estamos debaixo da graça, vamos agora aumentar o nosso pecado? De forma alguma. Só porque nós entendemos o perdão de Jesus, o sacrifício de Jesus no passado, não significa que agora nós podemos pecar. Aliás, o apóstolo Paulo fala justamente, o cristão ele vai ter essa vontade de não pecar, de não trazer mais nenhuma tristeza ao Senhor, de não aumentar mais nenhum pecado na cruz de Cristo, que Ele pagou e paga por nós. Número 7. A Bíblia diz que nós temos que ter a atitude de humildade. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, como também em Provérbios 28 e 13, ele diz assim, confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Tem certos pecados que você não vai vencer sozinho.
Tem certos pecados que se tornam viciativos, são vícios, e você precisa buscar ajuda. Você precisa procurar uma pessoa de confiança, uma pessoa espiritual. E você vai lá e você confessa e diz: me cobre isso aí. Me pergunte toda semana. Se for preciso, todo dia. Me liga para saber se eu estou caindo nesse pecado. Me ajuda, me incentiva, porque muitas vezes Satanás, ele nos vence, dizendo assim: olha, se alguém souber que você fez isso, que você faz isso, você vai ser detonado do seu ministério, você não vai poder fazer isso, as pessoas vão ter uma outra imagem de você. E com isso Satanás consegue nos convencer de que nós temos que manter isso em segredo. Enquanto nós vivermos com o nosso pecado em segredo, nós não vamos prosperar. É o que diz no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13: enquanto eu não confessei meus pecados, não prosperei. Tiago diz, ao contrário, ele diz: você confessa para ser curado. Deus perdoa o seu pecado, mas existem pecados que você precisa confessar a um irmão. E um desses é pornografia. Irmão, você que tem problema com pornografia, você tem que chegar com o seu líder, você tem que chegar com uma pessoa espiritual e diga assim: eu tenho um problema com isso, me cobre, me ajude. Você que tem outros vícios, você precisa entender, há uma necessidade de você conversar. Por isso que Deus colocou isso, confessar uns para os outros, para sermos curados desses vícios de pecado. Número 8, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, Deus diz que você precisa ter cuidado com os seus amigos. As suas amizades, as más companhias te corrompem. Elas te levam para os caminhos errados. Você tem que ter cuidado com quem você anda. Você começa a andar com as pessoas erradas e você vai terminar entrando numa vida de pecado. Você tem que ter uma atitude: eu vou escolher boas pessoas. Eu vou escolher boas pessoas para serem meus amigos. Sim, você precisa ser sal nessa terra, mas você não pode ser influenciado por essa terra. Você tem que ser a influência. Isso significa que você tem que escolher os seus amigos íntimos. Você tem que escolher as pessoas com quem você anda, aquelas pessoas com quem você se abre, aquelas pessoas que têm influência em suas vidas. Todos nós somos influenciados por pessoas. Escolha boas pessoas. Escolha pessoas que têm também esse mesmo alvo de seguir a Deus em santidade, de servir a Deus, porque senão você termina seguindo o caminho dos pecadores. 1 João capítulo 1, verso 7, fala que nós precisamos ter boas companhias, se nós vamos andar em santidade com Deus. Número 9, nós temos que ter uma atitude que não é só uma atitude negativa, não é só lutar contra o pecado, não é só tentar lutar contra o pecado, porque se você só luta contra o pecado, você está focando o pecado. Deus quer que você mude o seu foco, que você mude o seu foco para o bem. E por isso ele diz, no livro de Romanos, capítulo 14, verso 19, como também 1 Timóteo, capítulo 6, versos 11 e 12, 6, 11 e 12, 1 Timóteo, ele diz assim: procure, busque, focalize no amor, na justiça. Justiça significa o viver correto, na piedade, que significa ser como Jesus. Procure, coloque isso como alvo, coloque isso lá na sua geladeira, coloque na sua penteadeira, coloque lá: o meu alvo essa semana é ser mais bondoso, o meu alvo essa semana é ser mais humilde, o meu alvo essa semana é ser mais contrito, o meu alvo essa semana é falar a verdade e pedir perdão quando eu falo uma mentira, mesmo uma mentirinha. Você precisa colocar como o seu alvo, toda semana você precisa ter alvos que você cria diante do Senhor, para você poder focar, e aquela semana você vai trabalhar em cima de ser mais amoroso, mais correto, mais pio, mais semelhante a Jesus, de ter mais fé, ou de perseverar, ou de ser mais amável, ou de ser uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais tranquila, confiante em Deus, ou uma pessoa que edifica as outras pessoas. Deus quer que você foque no positivo, não é só combater o pecado, não é só tentar lutar contra o mal, mas, aliás, focar no bem. Esse é o grande segredo, de você viver uma vida em santidade. E, finalmente, número 10, quem está cheio de bom alimento tem menos fome pelo que não presta.
lá em casa, às vezes, a gente almoça bem, mas aí à noite, às vezes, é só alguma coisa leve, né? Bem besta, só um pãozinho, uma torrada, um pedacinho de queijo, um cafezinho, um chá, um suco. Aí quando dá assim umas 8 horas da noite, aí dá aquela fome, não dá aquela fome? Não dá aquela fome? Aí você vai lá, você vai ver o que tem. Aí tem aquela bolachinha, você vai lá, abre aquela bolachinha, aí você começa a comer, aí daqui um pouco você come aquela bolachinha e parece que você não comeu foi nada, foi mais fome. Aí você vai lá e você pega um chocolate, aí você vai lá, pega o chocolate. E parece daqui um pouco você já comeu 1 quilo de porcaria, não? De coisa que não é saudável, de coisa que não faz bem a você e que não satisfez. Por isso, o segredo de você não ter, hoje mesmo nós estávamos conversando lá em casa, porque de vez em quando nós somos atacados por principalmente nessa época do coronavírus, que a gente fica muito tempo em casa, cara, não tem biscoito que aguente, e ainda tem irmão que me traz essas coisas, aí pronto, aí o prejuízo é grande, né, que eu tenho que honrar o presente do meu irmão, aí eu fico comendo aquelas bolachinhas, aqueles docinhos, aquelas porcarias, ainda bem que eu estou exercitando também mais, senão já estava um balão, né? Então Deus quer que você se alimente de boas coisas. Você precisa então, no seu espírito, você tem que se alimentar muito. Nós falamos nessa passagem que nós memorizamos, inclusive toda essa mensagem, ela se baseia, o fundamento é a passagem que nós memorizamos essa semana, de Efésios capítulo 5, de 1 a 21, e ele fala de nós enchermos o Espírito. E lá em Colossenses ele diz, enchei-vos da palavra de Deus, coma dessa palavra, enche a sua barriga espiritual da palavra de Deus, e você vai ter menos fome pela porcaria, você vai ter menos fome por aquilo que não nutre, pelas coisas ruins. Quem está cheio tem menos fome pelos alimentos que não têm proveito. E assim também espiritualmente, se encha dessa palavra. Por isso que esse festival da palavra é tão fantástico. Ontem eu estava conversando com 2 irmãos queridos e a gente estava conversando que há algo quase que mágico durante o festival da palavra. Parece que a gente consegue pecar menos. Aí, quando a gente está cheio da palavra, todo tempo memorizando, a gente pensa menos besteira, a gente faz menos besteira, os nossos pensamentos são mais controlados. É uma bênção e nós deveríamos fazer isso todo o tempo. Nós precisamos viver vidas santas, e um dos segredos é você encher a sua vida, a sua mente com a palavra de Deus. Parabéns a você que está memorizando, parabéns a você que está meditando, parabéns a você que está lendo, gente, e que isso continue o ano todo. É assim que nós santificamos nossa vida e conseguimos vencer o pecado. Então, essas são as 10 atitudes. Agora, rapidamente, 6 comportamentos, e se tiver tempo, um 7º comportamento. Deixa eu olhar aqui meu relógio, vamos bem. Primeiro, existem pecados que não adianta você combater, não. O segredo é fugir. Fugir. A Bíblia diz que tem certos pecados, você tem que fugir deles. O seu comportamento é fugir. Não queira ser herói, não queira achar que você vai poder aguentar aí, você vai perder. Por isso Deus já disse, fuja. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, ele diz, fuja dos desejos da juventude. Quais são os desejos da juventude? O que o jovem gosta? Bem, o jovem gosta de risco. O jovem de risco. Enquanto não sentar a tampa, como nós falamos aqui de vez em quando carinhosamente para os jovens, aquilo que nós chamamos o córtex pré-frontal, enquanto o nosso raciocínio não passar, as nossas decisões não passarem a ser tomadas pelo córtex pré-frontal, que acontece mais ou menos com 25 anos, não. As nossas decisões são tomadas ali na parte límbica do nosso cérebro, que é tudo na emoção.
E por isso, tantos jovens terminam em terríveis acidentes, apostando um com o outro, de corridas e outras coisas, ou morrem se arriscando. Tem jovens que morrem tirando fotos lá de cima do penhasco, uma selfie, e lá caem no abismo, tentando atravessar igarapés, a nado, corredeiras. E você vê que a grande proporção dessas mortes, a estatística nos diz, são de jovens com menos de 25 anos. Por quê? Porque é um desejo da juventude, adrenalina, risco, né? Os esportes de alto risco. Drogas são um desses desejos da juventude, de ficar doidão, de curtir as coisas. O sexo, outro desses pecados. A Bíblia diz que não adianta você ficar tentando argumentar com esses pecados. Você tem que ser rápido em fugir. É fugir, é dizer não. Antes de você pensar duas vezes, você já diz não, você foge. Quando o cachorro te ataca, você fica ali conversando, eu sou teu amigo, não. Quando o cachorro ataca, cara, você sobe aonde puder. Eu me lembro uma vez, eu estava fazendo visitas com um amigo meu, ele era bem mais alto do que eu, bem maior do que eu, e a gente estava fazendo visita de casa em casa, numa parte assim meio sombria da cidade, onde eu morava na época, e a gente estava convidando as crianças para virem para a igreja no domingo seguinte, e de repente, rapaz, apareceu um Rottweiler, um Doberman, e eu acho que o outro era Pitbull, não sei, eu não tive tempo nem de ver a outra. Cara, eu consegui subir aquela árvore, eu não sei nem como, eu escalei aquela árvore num tempo recorde, eu já estava lá em cima, uns 4 metros, e eu olhei, meu amigo estava lá embaixo, cercado por cachorros. Na verdade eram mais de 3 cachorros, eram 8 ou 9 cachorros que saíram. Era um traficante, era a casa de um traficante, e o cara rodeado daqueles, e eu lá em cima, orando pelo meu amigo, claro, eu estava orando por ele, o mínimo que eu podia fazer. Mas gente, eu entendi, quando eu vi os cachorros correndo, eu também corri. Tem coisas que quando o diabo vem, você só tem uma solução, correr. E Deus vai te dar as pernas para correr mais rápido do que o cachorro. Você entendeu? Corra. Deus já disse, fuja. E se você se colocar a correr, Deus vai te abençoar. Eu me lembro uma vez na minha infância, o cachorrinho do meu vizinho deu cria. E era daquele cachorrinho COFAP, né? COFAP, aquele bem compridinho, preto e bege. E aí eu muito inocente, todas as crianças, os meninos estavam falando que tinha dado cria, e eu fui lá no ninho da cadela. E eu sempre amei cachorros. E aí eu peguei um dos filhotinhos, a cadela tinha saído, acho que para fazer a necessidade, alguma coisa, aí eu peguei uma das cadelinhas, estava aqui com ela na mão, de repente eu só vi aquele rosnado, mas a bichinha tinha perna curta, a minha era curta, eu tinha só 5 anos, mas eu era veloz, com as minhas perninhas curtas, mais veloz do que ela. Cara, eu correndo, e ainda segurando aqui o cachorro, e ela correndo atrás de mim, e ela conseguiu pegar o fundo da minha calça, olha, e meu calçãozinho ali, ele puxando, mas cara, arrancou o fundo da minha calça todinha, ralou todinha a barriga da cadela, mas ela não conseguiu me pegar. E eu já corri, já larguei a cadelinha na mão do vizinho lá e saí correndo. Se fosse para pegar, que pegasse ele, não a mim. Gente, tem pecados que você não tem outra opção, você tem que fugir, fuja de certos pecados. Ele diz, os pecados dos desejos da juventude. Jovens, isso é para você. Adolescente, isso aqui é para você. Isso é para você. Aqueles pecados que te chamam a atenção, esses são os pecados da juventude. Quais são os teus pecados da juventude? Fuja. Não tenta razoar, não tenta raciocinar, não tenta se defender. Fuja. E você vai vencer esse pecado. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, diz que nós temos que fugir dos pecados sexuais. O sexo, a atração do sexo é muito forte. Se você não fugir, você vai para a lona. Não interessa se você é pastor, se você é líder, se você é marido, se você é casado, você é jovem, você é adolescente, você vai para a lona, porque Deus mandou fugir. Tem pecados que você tem que fugir. Pecados sexuais são alguns desses.
Ele diz também que você tem que fugir da idolatria. Idolatria, ele diz que idolatria é onde você começa a estimar, você põe um ídolo na sua vida. Esse ídolo pode ser um time, pode ser o futebol, pode ser um videogame, tem muitas coisas que podem se tornar ídolo na sua vida. O ídolo pode ser o seu namorado, né? Você idolatra o seu marido, seu namorado, sua namorada. Você pode idolatrar até os seus filhos. Você tem que ter o cuidado de não idolatrar. Deus diz, não tenha nenhum Deus perante mim, nenhum outro Deus. Deus também diz que ganância é um tipo de idolatria. E você tem que fugir dessas coisas. Você tem que fugir dessas coisas. Primeiro Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz que sempre quando nós somos tentados, Deus nos mostra um caminho de escape. Você já notou que quando você é tentado, digamos lá na pornografia, lá no seu computador, na hora que você começa a mexer, que você começa a clicar, o celular toca, alguém bate a porta, há um barulho. Já notou isso aí? Já notou isso aí? Você já notou isso aí? Isso é Deus. É Deus chamando a sua atenção, dizendo, fuja. Ele está te dando uma chance de você ser vitorioso, mas você tem que aproveitar aquele momento. Você tem que dar um não, você tem que correr, você tem que fugir. Quando Deus te chama a atenção, através dessas formas extraordinárias, que Ele manda os seus anjos, Ele manda os seus mensageiros para chamar a sua atenção, Deus está abrindo uma porta para você fugir. Fuja, fuja, não pense duas vezes, fuja. Pegue o caminho e se vá. Segundo comportamento. A Bíblia diz que certos pecados você tem que fazer morrer, você tem que matar, você tem que fazer morrer. E tem muitas coisas, você sabe que existem certos tipos de tumores, inclusive, que hoje os médicos, eles conseguem matar o tumor por entupir a veia que alimenta aquele tumor. Eles colocam tipo uma bolinha de plástico, de isopor, bem fininho, eles colocam naquela veia, entope ali aquela veia que está alimentando aquele tumor. E sabe o que acontece com aquele tumor? Ele começa a secar e morre. Faça morrer certos pecados. E como é que a gente faz morrer? Você deixa de alimentar. E como é que a gente alimenta os nossos pecados? Olha só para cá. Seus olhos, seus ouvidos, são das principais artérias, né, que alimentam esses pecados. Você tem que cortar essas coisas da sua visão. Jesus falou sobre isso, quando ele falou de cortar a mão, de se cegar, de furar o olho. Jesus estava falando sobre isso. Você tem que tirar essas coisas, você tem que cortar essas coisas da sua vida. Você tem que fazer morrer, porque se você continuar alimentando, um dia esse pecado vai te destruir. E ele faz uma lista. Imoralidade sexual, pornografia, que é impureza, por sinal, aquela parte de impureza que nós memorizamos é pornoneia, no grego, que é justamente a impureza, essa impureza, a paixão, de você alimentar sua paixão. Tem gente que é muito, muito apaixonada, não tem mulher apaixonada, né? Não tem homem apaixonado. Eu me lembro que tinha um jovem apaixonado, há muitos anos atrás no meu ministério. Ele era tão doidão, que uma vez ele estava perto da minha casa, no meio da rua, onde eu subia e descia ônibus. Ele estava no meio da rua, chorando, no meio da rua de joelho, dizendo assim, eu quero me matar, porque a namorada dele tinha terminado com ele, uma menina da igreja, ela fez bem em terminar com ele, e ele chorando lá, eu quero me matar, eu quero que o ônibus passe por cima de mim, se você não voltar comigo, o que é isso? Se você tem esse tipo de paixão, se você é uma pessoa, porque cada pessoa tem uma personalidade diferente, se você é uma pessoa que tem uma paixão muito grande, isso é um fraco na sua personalidade, então você tem que fazer morrer, você não pode ficar alimentando essa paixão. Não fique olhando novelas. Eu tinha um amigo na minha infância, na minha adolescência, eu tinha uns 14, 15 anos,
bicho apaixonado, cara apaixonado. E ele assim, sabe o que eu ia para a casa dele, ele era um grande jogador de bola, mas ele acabou a carreira dele, sabe por quê? Porque ele era apaixonado. Ele se apaixonava por uma menina, ele ficava ali. E uma vez eu cheguei na casa dele, ele só ficava ouvindo aquelas músicas de força. Sabe aquelas músicas? Aquela música que tem no bar, brega. Aí o pessoal está todo cheio de cachaça, o pessoal está todo chorando. É a mulher que foi embora. Aquela música sertaneja de força. O que é isso? E o homem passava o dia ouvindo aquilo ali. Tinha um dia que ele ficava tão assim que ele nem ia para trabalhar, né? Não tinha nem força para trabalhar. Acabou a vida dele. Porque ele não freou, ele não botou, ele não fez morrer essa sua paixão. Os maus desejos. Tem pessoas que têm maus desejos. Uma vez que você alimenta aquele mau desejo, esse mau desejo vai te destruir. Você não alimenta, você corta. São decisões que você tem que tomar. A Bíblia diz que a ganância é uma dessas. Não comece a alimentar. Se você tem uma tendência à ganância, então não fique correndo atrás de ganhar dinheiro de forma desonesta, de trabalhar mais do que deve para ganhar mais dinheiro. Você precisa ter um freio. A Bíblia diz, tenha um freio, bote um freio na sua vida. Não permita que essas coisas te destruam. Jogos, cassinos, loteria, lugares, coisas que você ganha sem trabalhar, ganha nas costas dos outros, ganha na miséria dos outros. São pecados que você tem que fazer morrer, você tem que dizer um não e acabou. E você não vai. E quanto mais você estrangula esses pecados, mais fácil elas ficam a vencer. Mas quanto mais você alimenta esse pecado, mais forte se torna e mais difícil vencê-los. Número 3, abstenha-se das paixões. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Abstenham-se das suas paixões. Quantos homens diriam assim, eu sou apaixonado por futebol? Quantos diriam assim, eu sou apaixonado por videogame? Não, fala a verdade, sua mulher já sabe, então pode falar. Você é apaixonado por videogame. Quantos diriam você é apaixonado, agora vamos mexer com as mulheres, vamos mexer um pouquinho com as mulheres? Eu sou apaixonado por novelas, né? Tem até homem, mas isso não é qualquer homem que se apaixona por novela, isso é um homem meio diferente. Mas tem mulher que é apaixonado, não, fala sobre isso, pensa sobre isso, se vê na pessoa, daquele personagem. Apaixonados por séries, apaixonados por filmes, é toda hora filmes. Deus diz que você tem que se abster. De vez em quando na nossa vida, você precisa se abster. Talvez você tenha uma paixão por comida. Esse é mais fácil porque a gente vê logo, né? Mas se você é uma pessoa apaixonada por comida, de vez em quando você tem que dar um corte. Você simplesmente, olha, gente, alguns de vocês são apaixonados pelo celular. Você não larga, você é dia e noite com aquele celular. Tem mulheres que passam 2, 3 dias sem falar com a família porque estão no celular todo tempo no celular. Então, tem. Gente, isso aqui pode virar uma paixão. E como é que a gente elimina as nossas paixões? Você tem que abster. De vez em quando, eu creio que toda pessoa precisa dizer, sabe uma coisa? Eu vou passar esse dia de hoje, principalmente agora no coronavírus, é um bom tempo. Entendeu? Você pega o seu celular, você desliga e passa um dia sem ele. Foi sugerido na nossa meditação, não foi? Essa semana? Passe um dia sem o seu computador. Passe um dia sem o seu videogame. Só para provar para si e para Deus que você não é viciado. E no dia seguinte, não passe 24 horas para descontar. Entendeu? Às vezes você precisa fazer um fastio, fazer um jejum de comida. Se a comida está dominando a sua vida, então tire um dia. Porque isso ajuda a construir caráter nessa área. Ajuda a provar que você não é refém daquela paixão. Então, Deus diz aqui, abstenha-se daquilo que
vicia você, que está apaixonando você, que vicia, na verdade são vícios, você precisa se abster dessas coisas. Número 4, Deus diz que um outro comportamento que nos livra de muito pecado é colocar um freio na língua. Tiago capítulo 3, versos 1 a 12, leia depois, Tiago capítulo 3, versos 1 a 12, e também Tiago 1, 19, também Provérbios 10, 19, veja só, 3 versículos bem interessantes, ou 3 passagens bem interessantes. Bote um freio na língua. Provérbios 10, 19 diz assim: onde tem muita fala, muita conversa, vai ter pecado. Bote um freio na sua boca, fale menos. Fale menos. Tiago 1, 19 diz assim: fale mais devagar, pense antes de você falar. Pense se é preciso você falar. Pense se é necessário você dizer. Não seja muito rápido com a sua língua. Bote um freio na sua língua. Tiago capítulo 3, versos 1 a 12, é a passagem mais extensa sobre esse assunto. Bote um freio na sua língua, porque ele diz que quem domina a sua língua, domina o resto do corpo. Então bote um freio na sua língua. Seus pecados verbais, o fuxico, a ira, o espoletar, o espoletado, os palavrões. Vamos mexer com as crianças agora? Já mexemos com adulto, já mexemos com jovem, já mexemos com adolescente. Vamos para as crianças. Deus quer que você bote um freio na sua reclamação. Deus odeia reclamação. Aliás, nós vamos estudar no domingo que vem. Morreram, eu não me esqueço, em várias ocasiões, mas em uma ocasião 12 mil e poucas pessoas, porque não paravam de reclamar. Deus odeia reclamação. Então não reclame. Não reclame, não reclame daquela sopa da sua mãe. Não reclame da comida da sua mãe. Não reclame da situação que nós estamos. Não reclame. Bote um freio na sua língua. Outra coisa para as crianças, não replique. Não fale de volta para sua mãe. Não, quando a sua mãe diz assim: vá tomar seu banho. Não, mas eu... Não, que coisa nenhuma. Vá tomar seu banho, rapaz. Quando a sua mãe diz: olha, por favor, lave a louça. Aí você: não, mas eu lavei ontem. Não. Isso desagrada a Deus, você entendeu? Não fica aí retrucando com a sua mãe, com o seu pai, nem com o professor, com ninguém. Deus odeia esse tipo. Bote um freio na sua língua, morda a sua língua. E você vai escapar de muitos pecados. Nosso alvo, não se esqueça, essa mensagem hoje é vivermos uma vida sem pecado. E se não for sem pecado, com bem menos pecado, para que possamos ter vidas santas. Número 5, Mateus capítulo 6, verso 13, como também Mateus 27, verso 41, diz que nós devemos orar para escapar das tentações, orar para Deus nos livrar das tentações. Hoje eu parei assim para pensar, olha, Jesus colocou como um dos 5 elementos da oração, quando ele ensinou os seus discípulos a orarem. E eu fiquei me perguntando, gente, eu acho que eu não oro muito assim. Hoje eu aprendi uma coisa, eu aprendi que eu oro pouco essa oração. Todos nós, como filhos de Deus, nós precisamos orar todo dia: Deus, me livre das tentações hoje. Me livre das tentações hoje. Se for preciso mandar um anjo, mande um anjo. Mas me livre das tentações. Me livre esse dia das tentações. Me livre. Isso deve ser uma oração diária, Jesus nos ensina. Então ore mais, para você poder escapar das tentações. E assim, você vai ter uma vida vitoriosa, vencendo o pecado. Número 6, a Bíblia nos diz também aqui que às vezes um irmão cai em pecado. E ele diz que aqueles que são mais espirituais são os que devem ir restaurar aquele irmão, aconselhar, ajudar a vencer aquele pecado. Mas ele diz, cuidado, Gálatas capítulo capítulo 6, verso 1, cuidado, como o Covid, quantos e quantos médicos e enfermeiros e enfermeiras e trabalhadores na área de saúde pegaram o coronavírus porque foram cuidar de outra pessoa.
Assim também a Bíblia diz que muitas vezes você pode cair no mesmo pecado. Você pode cair no pecado ao tentar restaurar o seu irmão. Ele disse, vá com humildade e vá com muito cuidado. E dentro do livro de Efésios, ele diz que é por isso que de certas coisas você não deve nem mencionar. Certas coisas que são praticadas pelos desobedientes, você não deve nem falar. Você não precisa lá no seu grupo de oração, lá com o seu irmão, expor todos os podres, aqueles detalhes que ficam na mente da pessoa e contaminam a mente e depois podem ser até um motivo de tentação para aquela pessoa que aconselhou. Você entendeu? Nós temos uma tendência muitas vezes a expor toda aquela podridão e a outra pessoa fica fazendo perguntas, questionando, mas ele fez isso? E como é que foi isso? Por quê? Porque nossa natureza pecaminosa, ela gosta dessas coisas. E a Bíblia diz que isso pode nos levar a cairmos também. Então, ao ajudar um irmão no seu pecado, tenha cuidado de não se envolver de uma forma que você seja contaminado e você vá para o leito do pecado também. E finalmente, uma última, vai dar tempo. Gente, agora é para os casais. A Bíblia diz que o casamento foi dado por Deus como uma forma de nos ajudar a escapar do pecado sexual. Deixa eu repetir. Todas as mulheres estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo você. Estão me ouvindo? Todos os homens. Estão me ouvindo? Deus disse que o casamento, Deus, inclusive, ele incentiva o casamento no Novo Testamento, por esse motivo. Que isso ajuda o homem e a mulher a escaparem da tentação sexual. E para isso, Deus, em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz que essa parte sexual deve ser bem ativa no casal. Então, o casal que fica 1 ano, 6 meses, 1 mês, 3 semanas, sem ter intimidade, você está desobedecendo a Deus. Deixa eu repetir, você está desobedecendo a Deus. Deus disse uma das formas que você pode ajudar o seu irmão a ter uma vida santa. Aquele irmão é seu marido. Aquela irmã é a sua esposa. É você ter bastante intimidade sexual. E assim você ajuda o seu irmão a viver uma vida santa e sem pecado. Que Deus abençoe você nessa sua luta por uma vida santa. Uma vida na ausência do pecado. Deus lhe abençoe.